Olá, eu sou Jefferson Santos e estamos aqui para gravar mais um Câmara Entrevistas. E nessa oportunidade vamos conversar com a doutora Lucimar Oneif Gomes Valim, que ela é médica pediatra. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente fica feliz de te receber hoje. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Espero poder contribuir com algumas informações, né? Que ajudem a população, principalmente as mães. Então, vai ser ótimo a sua colaboração. E o tema dessa entrevista é a importância do leite materno e a preparação da mãe para receber o bebê. Esses temas são relevantes, né, no mês da mulher, então a gente escolheu convidar diversas mulheres para trazer informações para outras mulheres e assim somar, né, para juntas, né, ter um acompanhamento bacana e produtivo e de valor. Isso mesmo. Então, a primeira pergunta que eu faço para a doutora é a seguinte: qual a importância do banco de leite para a saúde da mãe e do bebê? Tá. Aqui em Pouso Alegre, o banco de leite já existe há mais de 10 anos e até hoje muito pouco conhecido. A maioria das mães passam dificuldade para amamentar por não ter informação e não procura o banco de leite. Então, esse banco de leite é um local que vai socorrer as mães para cuidar do filho e o objetivo é pegar o leite para doar para os bebês que estão internados, principalmente os prematuros, os que estão adoentados e a mãe não produz leite para o próprio filho. Aí acaba doando e ajudando quem precisa para o seu filho também. Sim, ótimo. E quais são os principais benefícios do aleitamento materno para o bebê? Tá. O aleitamento materno é o primeiro vínculo que a mãe vai ter com o filho. A gente fala assim, aquele carinho, aquele aconchego, além de trazer muita saúde e economia, porque hoje todo mundo quer gastar pouco, né? E o leite em pó, a fórmula é muito caro. Então, quando a mãe amamenta, ela vai estar economizando, o bebê vai ser mais saudável, vai ser mais tranquilo, vai ser melhor do que aquele que não está no peito. Ótimo. E como as mães podem se preparar, né, para a amamentação e quais são os principais desafios enfrentados por ela nesse momento, nessa fase da... Então assim, as mães, eu sempre brinco, elas preocupam muito em comprar um enxoval para o bebê, né? Comprar um berço, montar um quartinho, mas esquecem de se preparar, por exemplo, para amamentar. Quando a mãe se prepara antes, ela vai passar menos dificuldade, vai machucar menos o peito e a amamentação vai fluir de uma forma natural. Então, o leite materno é sempre a melhor alimentação para o bebê e a mãe se preparando, ela vai dar conta do recado. Então, qualquer mãe que tenha dificuldade, busque ajuda, porque hoje tem pessoas que estão treinadas para isso, né? E amamentar, se a mãe pega o bebê, já funciona no primeiro, dá certo. Mas se ela tem uma dificuldade, ela já fala, ai, não vou dar conta, aí já pesa o fato de ela achar que vai maltratar o filho, que vai morrer de fome, aí já vem a mamadeira e já vem as encrencas, né? Então, mamães não conseguiram amamentar, busquem ajuda, ou no banco de leite, ou com outros profissionais que têm em Pouso Alegre, que são capazes de ajudá-las. Ótimo. Até encaixando dentro dessas últimas questões que a gente levantou aqui, a minha irmã, quando ela foi ter o meu sobrinho João, ela andou pesquisando, né, sobre a importância da amamentação, e uma das coisas que eu achei muito interessante que ela me contou foi a questão do seguinte: o peito da mãe funciona como se fosse um sensor, né? Que quando o bebê põe a boca ali, pela saliva, detecta os nutrientes que precisa e tudo mais, para poder o leite já vir, já completando. E como é que funciona um pouco disso? A doutora explica pra gente? É porque é muito interessante. A mãe, ela tem uma conexão gigantesca com o bebê que vai se formando desde a gravidez. Por isso, vamos tentar ser mãe no momento adequado, né? Pra gente curtir a gravidez e dar conta. A mãe, assim, quando o bebê sente fome, é uma conexão tão grande que o leite já vai querer descer, né? Então as mães falam, nossa, quando meu peito tá cheio, tá doendo, eu já sei que meu filho vai acordar. Aí quando o bebê encosta a boca na mamãe, ele posiciona a língua. A língua do bebê faz o movimento de buscar o leite. E aí já vai estimulando e tem uma conexão do peito com a mente, da onde produz o leite, que vai liberar esse leite e vai descer. E aí junta tudo que você falou, mais o bem-estar que a mãe sente, a alegria que ela tem de amamentar,
o olhar de carinho para o bebê que faz muita diferença, né? Se a gente pega uma mãe que amamenta de qualquer jeito, ela vai ter mais problema, né? Porque tem mãe que eu brinco assim, não está preparada para ser mãe no momento. Então, ela vai olhar, vai pegar esse bebê de forma diferente, pode errar a posição, que tem posição correta para o bebê abocanhar o peito, que faz diferença e aí vai funcionar igual funcionou para sua irmã, né? Parabéns para ela. E isso é ótimo, né? Até lembro que antes, conversando com a doutora, você falou, né, que às vezes a mãe se assusta por conta às vezes, de machucar e tudo mais e deixa de amamentar. Aí fica a importância, né, para o desenvolvimento da criança e para que o bebê tenha uma saúde, né? Porque o leite já é preparado para aquele bebê. Isso é mesmo. Muito importante, né, doutora? Por exemplo, o leite materno a gente não esquenta, né? Então, eu sempre brinquei assim, o porquê que uma mãe prefere dar mamadeira, briga lá, esquenta, esfria, a criança vai gritando, depois tem que lavar a mamadeira se o peito já está pronto, temperatura ambiente, o bebê já vai lá e mama, né? Então, é muito mais tranquilo, vai trazer muita mais saúde física e emocional para esse bebê. E nutricional também, né? Ganho de peso, vitamina, que é uma dúvida que as mães têm bastante, né? Ótimo. Então, fica aí a dica, né, e as informações sobre quando você for amamentar o seu bebê, que é muito importante que você tente e também procure ajuda, se você tiver dificuldade, para tentar trazer soluções que fiquem tão confortáveis para a mãe, mas também para o bebê. E como o banco de leite coleta e processa os leites maternos doados? E quais são os critérios de seleção das doadoras? Tá, então assim, quem quiser doar leite, vai ligar no hospital regional, vai pedir para falar no banco de leite. Aí vai ser marcada uma consulta e a mãe vai levar os exames de pré-natal. Porque tem que ter os exames normais, porque leite materno também pode passar doença se não for feita a triagem. Então, todos os bebês que recebem leite no banco de leite, fiquem tranquilos, que é um leite saudável, que não vai passar doença nenhuma. Então, vai ver essa mãe, vai ver os exames e ela vai doar, por exemplo, o que ela conseguir. Ela ganha os potes de vidro para pôr leite e o bombeiro busca na casa dela, pelo menos uma vez por semana ou a cada 10 dias. Aí, o banco de leite treina essa mãe como ela coleta o leite, como ela armazena. E ela, dando esse leite para o bebê, vai ser usado para bebês até um certo quilo, porque infelizmente são muito poucos doadoras. Nós precisamos conscientizar as mães, né? Porque sempre falamos assim, ó, o homem pode doar sangue, o homem adulto, o homem jovem, a avó, a tia, mas leite materno é só a mãe que amamenta e que tenha muita boa vontade. Então precisamos conscientizar as mães, né? Porque um dia você doa, outro dia você pode precisar. E se o pessoal não investe no banco de leite, ele acaba. E aí nós vamos estar regredindo num trabalho que há mais de 10 anos está caminhando, né? Então, por favor, colaborem, mamães. Não custa nada, né? De graça. Ótimo, ótimo. Mais uma dica muito importante aí, para a gente continuar com esse trabalho lindo. E nas nossas conversas também, antecedendo a essa entrevista, a doutora falou dos tipos de leite e da utilização deles. Então, explica pra gente quais são os tipos de leite humano no banco de leite e em quais situações cada um deles se encaixam, né? Nós temos o sonho, né, que eu comentei com você, igual existe uma biblioteca que você tem uma diversidade de livros, o nosso sonho seria ter uma leitoteca. A leitoteca seria a gente pegar leite de várias mães e separar. Esse leite, por exemplo, uma mãe que tem um prematuro de X meses, outra mãe que tem outro, e a gente fracionar esse leite e pegar o que interessava para aquele bebê que precisa. Por exemplo, tem um parte de leite que tem mais gordura, outro tem mais açúcar, outro tem mais fator de defesa, e a gente fracionar esse leite e dar para o bebê, por exemplo, um bebê que precisa engordar. A gente pegaria um leite X, que dá mais gordura, ele engordaria mais. Um bebê que está muito doente, a gente pegaria uma parte do leite que deixa ele menos doente. Só que, infelizmente, isso é sonho. Mas, para o banco de leite, qualquer leite é melhor do que nenhum. Porque não existe nenhum leite em pó, nenhuma fórmula que substitui o leite materno para qualquer bebê. Desde que, lógico, que a doadora seja saudável, né? E que ela amamente da forma correta. Então, o leite materno é sempre a melhor opção para todos os bebês.
tá bom? A não ser as mães que têm doença grave, né? Sim. Que usam algum remédio muito forte. Mas, falando em remédio, eu vou só fazer um comentário, que as mães têm muita dúvida se elas podem usar algum remédio. Por exemplo, antigamente a mãe tinha dor de dente, tinha que morrer de dor de dente porque estava grávida ou estava amamentando. Hoje a gente sabe que não é verdade, ela pode tomar remédio, mas sempre orientada pelo médico, tá bom? E enquanto o nosso sonho de ter uma leitoteca não é realizado, a gente fica muito feliz com o leite doado, que vai ser melhor do que nenhum, tá bom? E existe para a mãe que amamenta 2 leites. O leite que o bebê começa a amamentar, que vai deixar ele protegido de doença, e depois de um tempo o leite grosso, que vai engordar esse bebê. Então a mãe fala, meu leite não sustenta, provavelmente está amamentando errado, tá bom? Porque o leite foi feito para sustentar os bebês, pelo menos até uma certa idade, com certeza. O corpo da mamãe e do bebê tem uma sintonia e uma conexão perfeita, né? Com certeza. Tudo, já feito de maneira bem, parece até programada e também regida, né? Parece que o corpo da mãe já vai regendo ali, ó, agora é tal fase, depois é para tal fase, muito legal. E assim, como os profissionais da saúde podem auxiliar em caso de dificuldade de mães que amamentam? Como os profissionais como a doutora auxiliam essas pessoas? Então a gente fala assim, existem profissionais que se interessam pela amamentação, outros não. Então eu acho sempre legal, se eu me interesso, eu tenho que me capacitar como qualquer coisa na vida, né? Então existe curso de capacitação para o profissional entender como é que funciona, porque você não pode ensinar aquilo que você não sabe, né? E eu acho que não é vergonha para ninguém, se eu não sei, eu encaminho. Por exemplo, eu sou pediatra, se tem algum problema que eu não sei, eu encaminho para o meu colega. Então vamos encaminhar ao invés de prescrever o primeiro leite em pó. Né? Então, eu acho que é obrigação, principalmente do pediatra, não prescrever leite em pó de cara. Então, avaliar a mama, não ter vergonha de pegar a mama, porque existem uns tabus, a gente sabe, né? Por exemplo, um médico masculino ver uma mama de uma mãe que amamenta, né? Mas, assim, vamos avaliar ou encaminhar. Não dê leite em fórmula sem ter certeza que essa mãe não vai conseguir amamentar. Existe medicação que a gente pode usar para a mãe aumentar o leite e fazer um trabalho psicológico de conscientização que ela é capaz. E aí nós vamos depois falar sobre o pré-natal pediátrico, né, que é fundamental. Então, mamães, não deixe para a última hora lembrar que tem o peito. Porque muitas mães só lembram que tem o peito, a hora que nasce o neném, ele chora e ela sente dor. Ela fala, e agora? O que eu vou fazer, né? Sim. Tá bom? Assim, doutora, só para a gente completar, antes de entrar na parte da pediatria, que as próximas perguntas já mais ligadas a isso, quais as consequências que um bebê pode sofrer futuramente por falta do leite materno, né? Já seguir de cara, até acho que é bom a gente nunca ficar com, por exemplo, do diagnóstico, não, vamos dar o leite em pó. Uhum. É bom sempre procurar uma outra opinião também antes de entrar com o leite em pó e ver se não existe a possibilidade mesmo, real, de amamentação. Então, nesse sentido, quais são as consequências que esse bebê pode ter no futuro de problemas de saúde, assim, que por falta do leite materno no início da vida? Então, assim, o leite materno é o mais completo. Ele vai garantir a saúde para o bebê, tanto física, a nutrição e a parte emocional. Então, assim, a primeira coisa que eu acho, pessoalmente, que o bebê perde é esse contato com a mãe. Porque quando a mãe vai amamentar, ela pega, se ela estiver preparada, gostar de amamentar, ela vai olhar com carinho para o bebê. Então, esse bebê que ganha esse olhar meigo da mãe já é emocionalmente mais estabilizado. Então, lá na frente, emocionalmente, ele vai ser mais capaz de olhar nos olhos, ver se a outra pessoa é legal ou não, tem menos chance de ter depressão, tem menos chance de usar droga, menos chance de alcoolismo, porque ele vai passar por uma fase, a gente chama fase oral, melhor do que aquele de mamadeira. Isso seria uma parte bem interessante. Outra parte, o bebê que mama mamadeira, ele acaba chupando chupeta também. Aí entorta os dentes, né, mais chance de usar aparelho. Então, assim, a chance de usar aparelho é grande. Quando o bebê mama mamadeira e mama o peito, o processo da língua, do movimento é diferente. Então, a posição da língua pode interferir na fala, pode interferir na arcada lá no céu da boca, né? É muita coisa que vai mudar, que às vezes até me perco, né?
Mas vamos pensar, então emocionalmente, fisicamente, ele tem mais chance de ser obeso no futuro, porque hoje em dia, até os leites em pós, eles estão trabalhando para deixar o bebê menos gordinho. Mas antigamente, quem mamava leite em pó era mais gordo. E aí esse peso que ele cria vai memorizar, então lá na frente ele tem mais chance de ser obeso do que o bebê do peito. Tem mais chance de ter aumento de colesterol, de gorduras, né? Diabetes. E o pessoal tem feito um trabalho que aumenta até a chance de câncer de intestino. Então, assim, eu não estou falando que o bebê que mama mamadeira vai ter tudo isso. Eu tenho paciente que mama mamadeira e, graças a Deus, está muito bem, obrigado. Sim. Mas a chance dele encrencar é maior. E, neurologicamente, o bebê do peito é mais inteligente do que o da mamadeira. Então, lá na escola, quando ele for estudar, ele vai ter uma grande facilidade de aprendizado. Então, assim, e fora que a quem quer economizar é mais barato o leite materno do que a fórmula. Então, assim, as mães falam, eu dou outro leite, mas qual que é o problema? Quem paga, compra um leite adequado. Quem não tem dinheiro vai dar o leite da vaca, ou da roça, ou de saquinho, que é um leite mais gordo, que lá na frente pode até subir a pressão do bebê. Eu brinco, os nossos avós todos tinham problema de pressão, porque mamava o leite da roça, né? Problema de pressão, de coração, aumenta a chance. E o que acontece? Às vezes a mãe não tem condições, ela mistura até água a mais nos leites para render. E aí traz desnutrição, começa a dar outras coisas antes da hora, pode aumentar a chance do bebê ter alergia ao que ele come, alergia ao leite de vaca, diarreia. Infelizmente, hoje em dia no Brasil ainda morrem muitos bebês que mamam leite de vaca e têm diarreia, e desnutre e desidrata. Então, infelizmente, é uma grande causa de morte. E o peito é tão mais fácil, né? Em qualquer lugar, não precisa esquentar, não precisa esfriar. Tem mães, acabou o gás, não tem dinheiro para comprar o gás, não tem micro-ondas, como que eu vou esquentar esse leite? Né? Então, é muito mais complicado. Sim. A gente sabe também que hoje em dia, com a internet e com muita gente falando, às vezes sem propriedade, sem estudos, sem pesquisas, que a gente sabe que a doutora já tem uma vida dedicada a esses cuidados e também estudou tudo isso. Mas tem muita gente na internet que solta aí verdades, né, que são consideradas verdades, porque quando é falado com uma pessoa que tem determinada quantidade de seguidores, as pessoas, nossa, tem muito seguidor, então eu vou seguir o que essa pessoa diz. Mas existem muitos mitos na internet com relação ao aleitamento materno e a esses primeiros cuidados. Então, quais são os mitos recorrentes assim nessa questão que a doutora vê e quais são as verdades por trás desses mitos? Uma grande preocupação, apesar que hoje em dia está melhorando, mas o pessoal, a mulher, a primeira coisa ela fala, o bebê nunca mais vai parar de mamar, né? Então eles acham que eu vou dar só o peito, que a gente fala assim, até 6 meses é só o peito. Aí ela fala, nossa, mas eu nunca mais vai parar de mamar? Isso é um mito, porque se a mãe fizer o acompanhamento direitinho, o bebê vai evoluindo e vai mudando as necessidades, então ele desmama sim. Outro mito é essa briga assim, eu tenho que tirar o leite? Quando? Então eu sempre oriento as mães, esse é um acordo entre a mãe e o bebê e o profissional que acompanha. Então a gente sabe que hoje em dia o peito é muito bom, pelo menos até em torno de 2 anos, não exclusivamente só o peito até 6 meses, de 6 meses a 1 ano vai o peito, comida saudável, e outro leite seria depois de 1 ano. Então a mãe fala, nossa, eu vou morrer enquanto isso, porque vai demorar muito, não, passa rapidinho. E o que a mãe se dedica no primeiro ano, até os 2 anos, ela vai lucrar o resto da vida, lá na frente. E a gente pensa lá na frente, quando essa criança, eu penso no vestibular, se ela vai estar capacitada, né, para arrumar um bom trabalho. Então isso é importante. Outro mito, as mulheres ainda acham que às vezes vai cair o peito, né? Tem mãe que fala, não posso amamentar que vai cair o peito. Não cai assim não, só cai se ela não se cuidar, né? Se cuidar, assim, usar um bom sutiã que sustenta. E não cai o peito porque ela amamenta, pode cair por outras coisas, mas só porque amamenta não. Outra coisa, a mãe fala, nossa, meu filho não sustenta, o meu leite não sustenta. Se o leite não sustenta, nós temos que avaliar, porque o leite foi programado para sustentar o bebê, sim, até 6 meses. Quando não sustenta, tem que avaliar. Mas a maioria, se amamentar corretamente, vai sustentar, né? E aí, outra coisa que a mãe fala assim, nossa, mas depois ele não vai querer comer comida, porque só vai querer leite. É mito, por quê?
quem vai cuidar disso é a própria mãe. Então, se eu tenho uma mãe que come de tudo, o leite materno tem muito gosto diferenciado. Cada vez que a mãe come uma cenoura, o leite vem com um gosto, se comer beterraba, vem com outro gosto. Então, esse bebê já conhece muitos paladares diferentes. Então, lá na frente, ele vai dar menos trabalho. Só dá trabalho, eu brinco, quando a mãe não é boa de garfo, aí o bebê puxa para a mãe. E mamães, uma coisa muito importante, o paladar do seu bebê vai formar no 5º mês de gravidez. Então, se você quer ter um bebê bom de boca, capricha na sua boca, né? Então, esse é um mito muito importante. E outras coisas assim que eu já tinha comentado, mito que a mãe que amamenta não pode tomar medicação, é mito. Tem remédios que ela vai poder usar sim, tá bom? E a gente conta no dedo qual mãe não vai conseguir amamentar se ela tiver ajuda, tá bom? Ótimo. Uma coisa que eu presenciei também, né, com o nascimento das minhas sobrinhas, que acho que é importante citar, é que às vezes sangra, machuca o peito e a mãe já se assusta também nessa questão. Por que acontece isso, doutora? Quando machuca o peito é porque o bebê abocanhou de forma errada. Então, eu vou usar meu dedo para usar, é como se aqui tivesse, a mãe fala bico, na realidade chama mamilo do peito. Então, quando o bebê vai amamentar, se ele não abre a boca direitinho, ele pega o biquinho. E aí machuca, porque o bico não tem leite, o bebê fica bravo, estica esse bico para lá, e o brinco parece estilingue, né? Estica para cá, estica para lá e rompe, porque a pele é muito fininha e sangra. Então, o bebê tem que abrir a boca e abocanhar assim, ele vai fazer só esse movimento. Se ele fizer esse movimento, não machuca. Então, mamães, esse é um outro mito, achar que amamentar machuca, né? Eu tinha até esquecido disso. Mas amamentar só machuca se não posicionar da forma correta. Uma outra oportunidade, eu peço emprestado um boneco para minha amiga, que a gente tem boneco de amamentação, tem Sim. a mama, que aí pode entender esse processo. Sim, com certeza. Teremos diversas outras oportunidades, porque informações assim é o objetivo da TV Câmara, né? Que é trazer utilidade pública para ajudar as pessoas no dia a dia. E para a gente a última questão aqui, na questão pediátrica já. Qual a importância, né, do pré-natal pediátrico para ajudar as mães a se prepararem para a chegada, né, do bebê? Certo. Então, olha só que interessante. Eu estava falando anteriormente que a mãe compra carrinho bonito, compra roupa bonita, ganha um monte de presente e ganha inclusive o kit mamadeira, né? O kit mamadeira, aquele potão grandão que vem com todo o kit mamadeira, pequenininha, grande, gorda, chupeta, mamães não compram o kit mamadeira. E aí ela se esquece do mais importante, do bebê quando nascer. Então, o pré-natal pediátrico é um período que a mãe está grávida, que o pediatra, ou pode ser, no caso é pediatra, que é o pediatra, né? Mas outras pessoas poderiam ajudar essa mãe, que vai trabalhar com ela desde o dia que ela ficou grávida, o que é ser grávida. Então, assim, seria legal a cada 3 meses passar na consulta com o pediatra e a gente vai trabalhando a mãe, assim, o que ela vai sentir, como que ela vai trabalhar o parto, que as mães morrem de medo de parto normal, né? Como que essa mãe vai respirar na hora do parto, como que essa mãe vai amamentar na posição correta, como que, por exemplo, ela vai saber se o bebê está com cólica ou com fome, se eu devo dar remédio ou não para o meu bebê. Então, nós vamos trabalhar essa mãe o conhecimento de coisas mais comuns que pode acontecer com o bebê. E aí, quando o bebê nascer, ela não está desesperada, porque ela sabe, por exemplo, a gente vai avaliar a mama, vamos mostrar para a mãe que a partir do 7º mês de gravidez ela pode produzir leite. E aí a gente mostra a posição certinha. Já explicamos que o bebê, por exemplo, mama de tempos em tempo, mas se ele estiver dormindo numa boa, não precisa acordar desesperada. Eu me lembrei outro mito, que as mães acham que o bebê tem que mamar de 3 em 3 horas. Não tem que mamar de 3 em 3 horas. Tem que mamar no momento que ele precisa, que ele vai dar sinal que ele está com fome, né? Então, a gente conversando com essa mãe, a gente já conhece as mães que são ansiosas, a gente já vai trabalhando. Quando a gente pensa nisso, a aceitação dessa gravidez, que infelizmente tem muitas mães que rejeitam, então a gente tem chance de trabalhar essa aceitação. Eu acho muito legal que o pai participe desse pré-natal, porque o pai, companheiro, use o nome que quiser, né? O que estiver responsável, que for, que gerou o filho, ele também tem que participar, ele também vai ajudar,
Porque não adianta a gente falar para a mãe um monte de coisa se a pessoa ao redor dela não socorre. Porque essa mãe tem que ter uma equipe que a hora que ela estiver muito cansada, mamãe, deixa eu pegar o bebê, vai lá cochilar 10 minutos, né? Deixa eu lá ajudar a lavar uma roupa para você, lavar uma louça. Tem mães que têm muitos outros filhos, que aí um grita, um puxa a mãe não consegue amamentar porque o outro está brigando, né? Então é muito legal que toda a família participe desse pré-natal. Então a mulher está muito acostumada, o pré-natal é obstétrico, né, com a ginecologista, mas não conhece do pediatra. E os dois caminhando juntos, quando o pediatra já conversa com o obstetra, já facilita bastantão. E eu garanto que a mãe vai ralar menos e o médico também vai ralar menos, que vai ter uma criança mais saudável. Ótimo. Doutora, já gostaria de te agradecer por todas as informações valiosas que você nos trouxe hoje. E essa é a doutora Lucimar Oneif Gomes Valim. Ela é médica pediátrica e vai estar com a gente em várias outras oportunidades, que ela tem outros projetos também na saúde mental, né, doutora? Também na pediatria, vai voltar a trazer mais esclarecimentos para vocês sobre a área dela e também projeto social. Já conversei até com o Rafael Bravo, que vai trazê-la aqui também no Rede do Bem, para comentar sobre um projeto lindo que elas têm aqui na cidade. E esse é o Câmara Entrevista, trazendo sempre informações para vocês, e em especial nesse mês de março, diversas informações em comemoração ao mês da mulher, que merece ser respeitada, merece ter voz e ter as informações valiosas. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada, eu agradeço e eu estou aberta ao que puder ajudar, pode contar comigo. Um grande abraço de mulher para mulher, de mãe para mãe, né? Porque eu falei, sou mãe, eu amamentei, eu passei todas as dificuldades. E eu entendo que muitas mães, outro mito, que elas acham que não vão dormir nunca na vida, mas vão dormir, porque o sonho de quem amamenta é dormir uma noite inteira. Mas capricha na amamentação que vocês vão dormir a noite inteira mais rápido do que imaginam. E podem contar comigo. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez. E esse é mais um Câmara Entrevista. Te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, a curtir a nossa página do Facebook e acompanhar a TV e Rádio Legislativa em todos os canais disponíveis. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima entrevista. Um abraço.